Olá, começa agora mais um Sala de Estar e no nosso programa de hoje nós vamos falar sobre Copa do Mundo, a escalação da seleção brasileira para esse campeonato e tudo o que deve aflorar durante esse período da Copa. Para conversar comigo a esse respeito, estão aqui no estúdio da Unicruz TV o professor do curso de Direito, Fernando Ferreira, e a estudante de jornalismo, Camila Bittencourt. Sejam muito bem-vindos ao Sala de Estar. Camila estreando conosco aqui no Sala de Estar, é a primeira vez, e mostrando que as mulheres entendem de futebol e gostam também, né? Meus convidados estão um pouco nervosos, porque eu escalei eles de última hora para vir aqui para o Sala de Estar. O professor Fernando me disse: Lu, eu não entendo muito de futebol. Eu disse: professor, fique tranquilo, porque eu também não entendo. Eu sei quem é o goleiro, sei quando é pênalti, mas eu acho que é muito bom a gente poder conversar a respeito até de coisas que a gente não entende, né? E trocando uma ideia, a gente sempre vai aprendendo um pouco um com o outro. Não é mesmo, professor? Olá, Luciane. É uma alegria muito grande, uma satisfação estar aqui. Gostaria de cumprimentar você, cumprimentar os telespectadores e todas as pessoas que integram esse grande time do jornalismo da Universidade de Cruz Alta e dizer que falar sobre Copa do Mundo, para mim, é algo absolutamente inusitado, mas que me deixou com uma alegria muito grande, uma enorme satisfação estar aqui, podendo colaborar de alguma forma, né, Sim. para que possamos entrar e sair de campo fazendo bonito, né, não fazendo alguns fiascos que a gente vê por aí. A Camila também foi escalada, assim como o senhor, de última hora, né, para estar aqui no Sala de Estar, mas demonstra também que as mulheres gostam de futebol, não é mesmo, Camila? Com certeza. Desde quando tu curte, tu gosta de acompanhar o futebol? A Camila é gremista, o time dela não é 100%, né? Porque eu sou uma colorada, mas a gente respeita o time adversário, né? E como é que começou essa paixão pelo esporte, principalmente pelo futebol, Camila? Comecei com meu pai me influenciava muito a assistir jogos. Durante 6 anos eu fui filha única, então era eu que assistia jogos com ele. E quando eu tive essa escolha, quando eu tive o discernimento de ver qual time que eu realmente queria, eu escolhi. Continuei sendo gremista e acompanho os jogos do meu time, acompanho os jogos da seleção brasileira também. Eu gosto de assistir jogos. Gosta bastante. Uhum. E qual que é a tua expectativa para essa Copa do Mundo aqui no Brasil? Vai ser a minha primeira Copa como aluna de jornalismo. Eu pretendo cuidar muito da cobertura dos jogos, como vai ser feita, as coletivas de imprensa. Eu quero seguir para essa área, então eu vou focar muito nessa parte jornalística mesmo, ver como tudo vai acontecer. Tu pretende te especializar no jornalismo esportivo? Sim, eu pretendo. Logo depois da faculdade eu já pretendo seguir para essa área. Se Deus quiser, eu consiga. Essa área é uma área que as mulheres vêm ganhando um bom posicionamento, né? Há tempos atrás a gente só via homens fazendo a cobertura esportiva. Hoje a gente tem mulheres de muito respeito no esporte, né? E eu acho que é uma coisa bem interessante. Eu acho que deve aflorar muito isso em quem está começando no jornalismo, como é o teu caso. Sim. Na minha turma, inclusive, tem várias pessoas, meninas também, que querem seguir para essa área. Eu tenho notado um crescimento muito grande, porque tu não via mulheres. E de uns anos para cá, tem várias, se tu for ver repórter, apresentadoras, Sim. E de muito boa qualidade, né? Sim, o que é ótimo, né? Demonstra que as mulheres agora também estão dominando um pouco do campo esportivo, né, professor? Exatamente, e com as observações absolutamente pertinentes. E não só na seara do jornalismo, mas a gente vê mulheres atuando na arbitragem dos jogos, né? Sim. Treinadoras, que espelham a sua capacidade e a sua competência através dos seus atletas, das suas atletas, do desenvolvimento das suas funções, enquanto bandeirinhas, por exemplo, né? E que demonstram que, obviamente, tem tanto quanto, se não até mais, capacidade e competência do que muito marmanjo por aí. Né? Isso é muito bom. Professor, me diga uma coisa, qual a sua expectativa para essa Copa do Mundo aqui no Brasil? A gente vive um clima de muito otimismo em todo o país, mas isso às vezes não se configura conforme a gente idealiza, conforme a gente pensa. Eu não sei, Luciane, talvez seja impressão minha, mas me parece que há exteriorização menor nessa Copa do Mundo, como ruas enfeitadas, aquele sentimento de amor ao futebol brasileiro, me parece estar um pouco adormecido. Talvez agora, na sequência, com os jogos, enfim, o povo brasileiro demonstre mais saindo nas ruas, com a sua bandeira, com seu chapéu, com as suas buzinas, enfim, né?
comemorando. É porque o pessoal, penso eu, que talvez esteja, de certa forma, com muitos questionamentos por ser aqui no Brasil, certas facilidades que a Copa trouxe, ou para determinadas construções de estádios, ou outras resoluções nesse sentido, e o pessoal, de repente, está meio cestroso. Por que na construção de um estádio pode ser feito determinada medida, e por que em relação a uma saúde, por que em relação a uma segurança, há uma burocracia ou uma birocracia, ou seja, aqueles que determinam atrás dos birôs e tornam a situação mais complexa, mais difícil, mais demorada de chegar a um denominador comum. Talvez seja por isso, né? Mas a esperança é das melhores, né? Se espera que o Brasil, que a seleção brasileira demonstre em campo todo o amor, todo o patriotismo pela nação, e consiga aí bons resultados, né, e que leve a seleção brasileira a uma final e buscar o hexacampeonato. Camila, tu acha que o Brasil vai fazer bonito nessa Copa? Eu espero. Eu espero que faça. Essa Copa, sendo no nosso país, tem toda aquela expectativa em torno dos jogadores. Eu imagino como deve ser para eles. Tá todo o Brasil junto, por mais que tenha uma parcela da população que seja contra. Eu aposto que também vão torcer, que também vão querer que o nosso time vá para a final. Tem um bom desempenho. Todos no fundo irão torcer para isso, claro né? que sim, eu pergunto referente a esse clima de otimismo e dessa possível frustração justamente por isso, porque o Brasil esperou tanto para poder sediar uma Copa do Mundo, né? Exato. E eu acho que a gente vem enfrentando tantos outros problemas junto com essa Copa do Mundo, como são os possíveis protestos que poderão acontecer durante esse período de Copa, que estão sendo, né, anunciados, né? E que então, de repente, isso possa gerar na nação brasileira um certo desânimo, um certo desinteresse pelo campeonato. Eu acho que todos os holofotes mundiais estarão voltados para o Brasil. E não é agora esse o momento de fazer esse tipo de manifestação. Sim. Eu penso que nós temos que mostrar, sobretudo, as belezas de toda e qualquer natureza que nós temos no Brasil. E claro que a gente sabe também, não vamos fazer um discurso demagogo, no sentido de dizer que não tem coisas ruins aqui no Brasil, óbvio que tem, mas com certeza tem coisas que nós temos que mostrar ao mundo e mostrar às outras pessoas, o orgulho que nós temos de sermos brasileiros. E agora é o momento de mostrar isso. Né? E mostrar que nós somos um povo educado, né? Um povo educado, exatamente. Porque o Brasil tem muito disso, as pessoas acham o brasileiro muito mal educado, os estrangeiros, o exterior, acham o brasileiro muito mal educado. E eu acho que esse é o pior momento para que haja essas manifestações, justamente por isso. Porque a imagem do Brasil vai ficar mais manchada ainda, né? O que tu acha a respeito disso, Camila? Eu acho que todo o protesto que deveria ser feito contra a Copa ou qualquer outro fim já foi feito. Agora não é a hora. Agora é a hora. A Copa está acontecendo, contra ou não, está acontecendo. A Copa não vai sair do nosso país porque meia dúzia é contra. Sim. Então eu acho que se tiver protesto durante o Mundial, a imagem do Brasil vai acabar sendo manchada, mais ainda do que acaba sendo já. Né? Eu acho que não é o momento. Não é a hora, tem que aproveitar. O Mundial está aí, melhorias foram feitas, querendo ou não, vai ter melhorias para cidades sedes, né? Sim. E não é o momento de se fazer isso, né? Mas a gente percebe, assim, essa parte, né, estava projetada para o final do programa, para a gente falar dos protestos, mas a gente acabou puxando antes. Mas uma coisa que a gente percebe é que vários grupos vêm se movimentando e vêm se articulando para que esses protestos realmente aconteçam, né? Agora, semana passada, a gente teve algumas greves de transportes no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, assim, as pessoas continuam se mobilizando, né? Isso é um pouco complicado e um pouco difícil, né, do governo lidar com essa situação também. Sobretudo, ante a atenção que tem que se dar ao evento, exatamente, né, aí desvia mais uma atenção para esse tipo de manifestação. Né? E aí se pergunta, será que fazendo isso, nesse momento, vai se resolver o problema? Pode piorar. Quem sabe? Pois é. Me digam uma coisa, meus convidados, na opinião de vocês, o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, acertou na escalação
do time, vocês acham que alguém ficou de fora? Vou ler a escalação, eu emprestei para o professor Fernando, porque ele não tinha conhecimento de todos os escalados. De todos os jogadores, então eu vou ler para vocês. Os goleiros, Júlio César, Vitor, e ficou faltando um que eu não coloquei aqui. Defensores, Daniel Alves, Dante, Davi Luiz, Henrique, Maicon, Marcelo, Maxwell e Thiago Silva. Os meias, Bernard, Fernandinho, Hernanes, Luiz Gustavo, Oscar, Paulinho, Ramires e William. Tá conseguindo visualizar todos, professor? Sim. Que bom. Atacante, Fred, Hulk, Jô e Neymar, que é a estrela da seleção, né? Na opinião de vocês, ficou alguém de fora? Esse time aqui pode ser considerado, né, a nova geração do futebol brasileiro? Como é que vocês visualizam isso? Olha, Luciane, eu vou tomar a liberdade de responder primeiro, depois passo a bola para a Camila. Que entende mais de futebol. Isso. Bom. Veja bem, isto é uma grande dificuldade escalar jogadores para compor uma seleção brasileira, em especial porque o nosso país, ele é riquíssimo em bons atletas. Atletas que frequentam grandes times e atletas que estão também em times menores e que, embora tenham um grande futebol, encontram-se no anonimato. Então, para o técnico, penso eu que não deve ser fácil fazer a seleção para jogar num Mundial. Mas penso que tem nesse time muitos jogadores absolutamente técnicos e bons e que merecem efetivamente estar ali. Só não concordo, respeitando o que a grande mídia vem falando, que é Neymar e mais 10. Eu penso que não. Não adianta no curso de Direito ter um professor e mais os outros. Claro. Aqui no curso de Jornalismo, a Luciane e mais os outros. Penso que não. Para se chegar a um bom resultado, todos têm que ter o reconhecimento de forma unânime, de forma equânime, né? Para que o trabalho de todo mundo consiga somar a ter um bom resultado. Sim. Eu imagino o Neymar, com todo respeito... Sozinho, vai fazer o papel de goleiro, de zagueiro, de centroavante, quer dizer... Eu discordo nesse sentido de que é Neymar e mais 10. Eu acho que não. Eu acho que é a seleção como um todo que merece o reconhecimento e o respaldo. Mas é uma aposta do Luiz Felipe. O Luiz Felipe tem um grande respeito de todo o povo brasileiro, pela competência que conhece do futebol. E então a gente torce e espera que os que ele, em tese, tem escolhido, consigam um objetivo aí que seria, então, chegar à final e ganhar a Copa. Ganhar a Copa. Tu acha que foi acertada essa escolha, Camila? Se fosse eu, convocaria no mínimo 3, que não poderiam faltar nessa lista. O Lucas, ele era jogador do São Paulo, agora ele está no Paris Saint-Germain. Ele é um jogador muito bom, o Filipão fez testes com ele e ele acho que não atingiu a expectativa esperada e ele acabou não sendo convocado. Até ele deu várias entrevistas falando que ele ficou bem frustrado, muito triste. O Kaká, eu considero um jogador também muito importante para a seleção, porque ele tem experiência. Ele já jogou outros mundiais, ele já jogou várias partidas pela seleção, então ele tem experiência para passar para esse time que tem muitos jogadores inexperientes, né? Novatos, e isso que eu tenho um pouco de medo. E o Robinho também, Robinho não foi convocado. Robinho é um jogador que, por mais que não esteja na melhor forma agora, é um jogador com experiência que somaria muito nesse time do Filipão, né? Filipão, ajudaria. E eu acrescentaria ali, Luciane, um jogador que está vivendo uma fase excepcional, que é o goleiro Marcelo Groy, do Grêmio, que também poderia acrescentar ao rol da Camila. Poderia contribuir nessa Copa do Mundo. Quem que vocês acham que vão ser as estrelas dessa Copa? A gente se fala muito em Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, mas será que serão mesmo as estrelas dessa Copa ou será que novos nomes possam surgir por aí? Eu gosto muito do Klose, da Alemanha. Ele é um jogador muito bom, até agora está toda a expectativa em torno dele se igualar ao Ronaldo em número de gols. Eu não me lembro exatamente qual é o número, mas nessa Copa é provável que ele se iguale ao Ronaldo, porque ele é um jogador muito eficiente, perigoso para qualquer adversário.
Tu acha que ele pode surpreender nessa Copa? Eu então? acho. Tem que ficar de olho, Ficar no de olho pulso. nele. Vamos cuidar, então. Esses nomes aí, sem sombra da menor dúvida, são nomes que vão consagrar, né, as suas próprias revelações. Né? Embora eu diga que não concorde com a expressão Neymar mais 10, mas o Neymar, sem sombra da menor dúvida, ele é um excelente jogador. Né? Messi também. Né? Cristiano Ronaldo. E também outros jogadores que irão, com certeza, demonstrar, como já tem demonstrado um bom futebol, e razão pela qual integram as seleções dos seus países, e que a gente, não, de repente, não tem conhecimento. Claro. Né? Mas que vai se revelar, quem sabe, nessa Copa. Sim. Na opinião de vocês, qual vai ser o adversário mais difícil do Brasil nessa primeira fase? O Brasil joga contra Croácia, México e Camarões. Quem que vocês acham que será o mais difícil? O México é um time que já foi carrasco do Brasil. Ele eliminou o Brasil na última Olimpíada de Londres com o Neymar em campo. Então, não dá para Só o Neymar não faz a diferença, né? Aí é a comprovação. Isso, não dá para todo o peso do time, ou do Mundial, ou da competição, estar nas costas apenas de um jogador. Claro. O México é uma equipe que merece atenção, na minha opinião. E Camarões? Camarões é uma seleção de muita raça. Jogadores guerreiros. Pode surpreender? Pode surpreender. Mas eu concordo com a Camila, o México, dessas três aí, penso eu que seja a pior. O favorito a nos dar mais trabalho, pelo menos nessa primeira fase. Eles têm um atacante, o Chicharito Hernández, que é um jogador muito perigoso, ele faz gols de fora da área, é complicado, eu acho que tem que ter muita atenção. Quando o Brasil jogar contra o México, focar nele, principalmente. Exatamente. Eu acho que eu vou ter que assistir os jogos com a Camila, porque eu não conheço nenhum desses jogadores. Eu também. Eu vou ter que grudar na Camila durante a Copa para poder ficar entendendo um pouquinho mais de futebol. Verdade. Porque eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que futebol não é minha praia, eu entendo muito pouco, né? Como eu disse no começo do programa. Mas falando um pouquinho agora de um pouco mais sério, na opinião de vocês, as estruturas que o Brasil tem hoje para a Copa, vocês acham que elas vão atender às expectativas? Rede hoteleira, a gente sabe que os estádios, alguns não estão 100%, né? Os entornos também não estão 100%, mas além disso, rede hoteleira, transporte, o acesso, a comunicação com esses estrangeiros que vão estar no país, vocês acham que isso vai ser atendido a contento ou não? Eu creio que sim, Luciane, eu creio que sim. Eu penso que todos os esforços para oferecer uma estrutura, uma Copa absolutamente tranquila, a recepção aos convidados, aos estrangeiros, enfim, é óbvio, né, que algumas coisas... Temos aí os aeroportos também, né? Isso. Algumas coisas não atingiu, quem sabe, a expectativa que se pretendia, né? O resultado que se pretendia. Mas, na maioria das situações, eu creio que sim. Como é que tu visualiza essa situação, Camila? Eu já vejo por um outro ângulo. Eu acho que muitas obras... Porto Alegre é um exemplo. Tem obras que não foram terminadas e que agora pararam em função do Mundial, que acabam gerando um transtorno todo, aquela obra pela metade, né? Que era para estar pronta até o Mundial. Vai ficar pronta depois do Mundial. Claro. Vai reiniciar depois do Mundial apenas. Então, eu acho que tudo isso foi... Claro, tem muita coisa que ficou pronto, teve muita melhoria, muito benefício vai ter para a cidade 7, como eu já tinha dito, mas eu acho que nem tudo vai corresponder às expectativas que o Mundial merece, na verdade. Eu vejo isso daí como um grande problema referente às críticas que vão surgir em cima das estruturas que nós estamos oferecendo, né? Porque, na realidade, milhões de pessoas, muitas pessoas vão estar vindo para o nosso país, né, com uma expectativa, embora sabendo que algumas coisas não estejam a contento, mas com uma expectativa e, de repente, isso não vai se configurar, né? Então, acho que isso é uma questão a preocupar, né? E eu acho que nós vamos ser, nesse ponto, alvo de muitas críticas, né? Concordo. É verdade. Como todo e qualquer evento, né, a gente não está defendendo ninguém, nem falando de forma partidária ou ideológica, né, mas todo e qualquer evento que se faz sempre é objeto de elogios e também, infelizmente, sempre é objeto de críticas. Nada né? nunca vai agradar todo mundo também. É verdade, independente de estar, se tivesse tudo pronto, talvez não agradasse todos. Exatamente. Sempre alguma coisa alguém haveria de falar. Para que a gente possa finalizar, eu queria saber de vocês, começar com a Camila, se Copa do Mundo é um programa para se fazer em família ou é um programa para se fazer junto aos amigos?
Eu acho que dá para fazer com os dois. Como eu espero que o Brasil vá até a final, dá para mesclar jogos com a família, mesclar com os amigos, os dois talvez. Lá na minha casa, por exemplo, a gente se junta, minha mãe faz muita comida. Qual o cardápio para a Copa? Agora, pipoca, não pode faltar. Não pode faltar pipoca. Pizza, ela está pretendendo fazer uma rodada de pizza. E refrigerante, mate, essas coisas que para unir, né, a família. Para juntar e confraternizar. E o senhor, professor Fernando? Eu também concordo com a Camila. E, em especial dizendo assim, ó, que Copa do Mundo é programa para se realizar da maneira que se sente bem, né? Porque, então, a gente conhece pessoas que gostam de assistir a Copa com toda a família reunida, com amigos, e outros que gostam de assistir sozinho, enfim, para ouvir o comentário da televisão apenas, né? Sim. E não fazer parte daquele fuzuê. Mas eu penso que tem jogos que dá para te assistir com os amigos, fazer aquela folia toda, dá para assistir com a família também, né? Então eu acho que alegra todo e qualquer gosto, né? Vocês têm alguma mania antes dos jogos ou durante os jogos, usar sempre a mesma camiseta, sentar sempre na mesma poltrona, no sofá? Como é que vocês fazem para assistir os jogos? Como é que é isso? Não, eu particularmente não tenho assim nenhum tipo de superstição ou mania ou coisa que o valha, né? Mas gosto muito de concentrar, assim, como se eu pudesse emitir alguma energia para aqueles jogadores lá, né? Para que eles possam, então, pelo menos sair de campo tranquilos, né? Sim. Dando alegria para o povo brasileiro. E tu, Camila? Eu não tenho nenhuma também, mas Não. quem sabe a partir dessa Copa eu adquira. Pois é, eu tenho a mania que onde eu sento no primeiro jogo eu sigo até o final ali, né? Mas o pessoal lá em casa me chama muito de pé frio, porque eu tô olhando o jogo e às vezes eu tenho alguns comentários não muito otimistas, e eles dizem, cala a boca, fica quieta. Vai lá e acontece, eu disse, vai dar gol, vai ser gol. Pá, batata, né? Aí eles não me querem muito por Então, melhor perto, que pros assim. jogos do Brasil tu não imita nenhum comentário. Pois é, eu vou tentar ficar muda pra esse. Mas é que às vezes a evidência faz com que a gente comente e acabe verdade. acontecendo. Não é que a gente queira algo, mas é que tá vendo que não vai dar certo, né? A gente começa a visualizar que Exato. aquilo não vai ter um bom Exatamente. resultado, né? Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui no Sala de Estar, embora nós não sejamos especialistas em futebol. Em absoluto, Não. em absoluto. Acho que nós conseguimos trocar uma boa ideia sobre futebol, verdade. levar alguma, né? Trocamos ideias, levamos para o pessoal lá de casa alguns dos poucos conhecimentos, mas falamos de algumas coisas que eu acho que são importantes, né? O momento atual que o nosso país vai viver nessa Copa do Mundo, a tão esperada Copa no Brasil novamente, né? E eu acho que é sempre bom a gente poder estar dividindo tudo isso um pouquinho com o público lá de casa. Verdade. O que a gente espera, Luciane, acima de tudo, que se tenha uma Copa de paz, uma Copa de bem. Independentemente de qualquer resultado, a gente torce para a seleção brasileira, para que ela ganhe, Claro, mas ganhando ou não ganhando, a gente tem que entender que todos nós somos irmãos, todos nós somos seres humanos, né? E todos nós precisamos, de toda e qualquer forma, vivermos em paz, buscando a felicidade. Então, nada de violência, nada de briga, né? O futebol, eu sempre digo, eu também sou partidário do time de futebol da Camila, sou do Grêmio. Estou em minoria hoje, mas tudo bem. E sempre brinco com os meus alunos. No primeiro dia de aula, quando me apresento, a minha característica é ser gremista para brincar, porque eu sei que vai ter ali o colorado, mas é Claro. única e exclusivamente para quê? Para unir e fazer aquela grande festa. Só que agora não somos gremistas, não somos colorados, somos todos brasileiros. E brasileiros do bem e brasileiros da paz. Então é isso, né? A gente torce para que haja muito amor e muita paz durante a Copa do Mundo e se estenda eternamente, né? Sim. Mesmo que seja um sonho utópico, mas que ele se torne realidade. Então, tá. Obrigada, Camila, pela tua participação aqui, tua estreia do Sala de Estar, a primeira vez. Volte outras vezes para conversar com a gente. Vamos procurar outros assuntos no meio esportivo e vamos convocar a Camila de última hora para estar aqui no Sala de Estar. Obrigada, Camila. Eu agradeço, Lu, pelo convite, estou às ordens. Então tá, o Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente tem um novo encontro. Até lá!